nós temos o quê? Vloguinho da tarde. Eles vão estudar junto comigo. E eu acabei de acordar, assim, eu tava fazendo uma sonequinha. Agora são 2 horas da tarde. 3 horas eu tenho terapia. Mas até 3 horas da tarde eu consigo ler um texto que eu preciso ler, que é de 8 páginas. E, enfim, vocês vão acompanhando aí a minha tarde de estudos. E agora eu vou fazer um café cremoso, com leitinho quente. Delícia, né? Que delícia. Gente, já fiz terapia, já tô aqui estudando já tem um tempo, já li o texto, né, que eu precisava ler da Causa Secreta, do Machado de Assis. Inclusive, é bem assim, sei lá, gente, me deixou meio baqueada a Causa Secreta. Mas agora eu tô lendo o texto teórico da Causa Secreta, né, que é o que realmente importa pra prova. E, enfim, gente, eu fiz terapia, foi muito bom. Toda terça-feira pra mim tem sido muito, muito boa, porque eu faço terapia, eu converso sobre assuntos, enfim, que eu preciso conversar, né, da minha vida. Tem sido muito bom, então, se você tem oportunidade, faça terapia. E vou continuar aqui nos estudos, vou fazer mais um bloquinho de estudos. Pretendo ficar estudando hoje até a noite, já que eu comecei a estudar um pouquinho mais tarde. E é isso. Tô aqui comendo a minha pipoca. Já são 7 horas da noite. Eu vou dar meu veredito sobre algumas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida escolar, da minha vida acadêmica, né? Pra quem não sabe, eu tô no penúltimo ano de letras. E eu basicamente só leio, gente, eu só tenho coisa pra ler. Me pergunta se eu dou conta de ler tudo. Não, mas a gente escolhe as guerras que a gente vai lutar. Sobre os textos teóricos, sim, tem textos teóricos que são mais difíceis de serem lidos. E até não só textos teóricos, mas livros mesmo, que tem uma linguagem mais coloquial, que é mais antigo, ou que às vezes não é de temas, né? Não aborda temas que você gosta, mas às vezes você precisa ler por causa da faculdade. E eu fico meio assim com os textos do Machado de Assis, porque ele tem uma linguagem mais coloquial, né? Enfim, isso é um texto mais denso, que você tem que prestar muita atenção quando você estiver lendo, porque você se perde. Eu também tô lendo Dostoiévski agora, e ele também é um pouquinho mais complexo. Por quê? Não no sentido do assunto em si, mas no sentido da linguagem, e você tem que ir se adaptando. E a primeira dica que eu dou pra vocês é realmente não desistam de ler um livro só porque no começo tá difícil. Porque no final, parece que tá no começo. Brincadeira. Brincadeira, no final sempre dá tudo certo. E você vê que foi uma leitura que valeu a pena, mesmo com suas dificuldades. E não só não desista, como também conheça aquele autor e a forma como ele escreve. Por exemplo, uma semelhança entre os escritos, né, do Machado de Assis e do Dostoiévski é que eles gostam, né, de falar dos problemas humanos. E Machado de Assis, ele ofende todo mundo mesmo, ele é muito inclusivo, ele fala mal de rico, fala mal de pobre, fala mal de casamento, fala mal de tudo da sociedade. E Dostoiévski, ele vai retratar também muito mais a pobreza, né, enfim, porque ele era pobre, ele teve muita dificuldade. E não só isso, mas ele também retrata do seu tempo, né? Do tempo que ele viveu ali, na Rússia. E Machado de Assis também retrata do seu tempo no Brasil. Então são coisas diferentes. Então é muito bom você procurar saber sobre o livro que você está lendo antes de tudo. E também, algo que me ajuda nas leituras é ler em voz alta. E se eu me perder, voltar na página e ler de novo. Porque isso pode acontecer, gente. Acontece com todo mundo e acontece com frequência comigo. E uma outra coisa que me ajuda muito, que é a parte mais importante desse vídeo, são os fichamentos. E ultimamente eu tenho feito no meu notebook, tá?
E eu vou fazer depois, se vocês quiserem, me peçam aí para eu fazer um tour pelo meu Chromebook, porque ele vira um tablet, o que é muito legal. E depois eu mostro mais detalhadamente para vocês em um vídeo. Mas eu costumava fazer resumos pelo aplicativo do Documentos, né? Que fica salvo e tudo mais. E eu também agora estou testando uma nova modalidade, que é fazer touch, né? Escrever no modo tablet dele e anotando em um dos aplicativos, né? Eu tenho 2 aplicativos que são para anotações, né, no tablet, que eu tô testando, que é o Notwise e o Inca Redbook. Eu acho que é assim que se fala. E eu tô gostando bastante de estar fazendo as minhas anotações tanto das aulas, né, da faculdade, quanto dos textos que eu estou lendo, porque eu consigo abrir 2 abas, abrir 2 guias aqui no meu tablet. Aí fica metade a aba do texto que eu estou lendo e a metade da outra aba é o aplicativo que eu escrevo, que eu faço as anotações. Porque daí eu já vou lendo e já vou anotando. Agora, sobre o método de fichamento que eu uso, que eu gosto, tem vários outros, você pode pesquisar e descobrir o que funciona melhor para mim. Mas eu gosto do fichamento de anotar trechos do texto que está sendo lido. E você fala, Isadora, mas assim, você não retém tanto, porque você está simplesmente replicando o que já está escrito. Sim, porém, mesmo que eu anote, né, os trechos, eu destaco, né, alguns trechos e anoto, isso também é uma forma de fixar, mas não só isso, eu também tento anotar esses trechos com as minhas próprias palavras. E o que ajuda muito a ampliar o entendimento, porque às vezes num texto teórico, ele tá com umas palavras mais difíceis, ele tá com uma linguagem que você não usa no seu dia a dia, então você lê aquele texto e você fala, nossa, essa parte é importante. Agora eu vou passar para as minhas anotações como eu explicaria nos dias de hoje, né, na sala de aula, como que eu explicaria para um amigo, o que torna tudo mais fácil. E é muito, muito, muito importante, gente. Se você tá lendo o texto da faculdade, ou às vezes é um livro, que é um pouquinho mais difícil, anote. Porque senão você vai esquecer. Grife e anote o que você entende. E também, não só isso, eu tenho um outro vídeo aqui que é como ler e estudar melhor os seus livros, né? Vou deixar linkado aqui para vocês assistirem, que ele tá mais completinho. E agora eu tô falando mais especificamente de fichamento aqui, né? Outra coisa também, né, um terceiro ponto, é organizar as informações de forma clara para que você entenda. Então, comece pelo começo do seu fichamento, entendeu? Sobre o que você está escrevendo. Quem é o autor desse texto? Enfim, qual você vê que ali é o ápice daquele texto que vai trazer mesmo o que você precisa saber para aquela matéria ou sobre aquele tema. Então, você vai estruturar de uma forma que faça sentido para você. E uma última dica faça perguntas para o texto, né? Todas essas dicas, elas se complementam e se você usá-las na hora de fazer o seu fichamento, né, o seu resumo, eu chamo de resumo, né, mas é fichamento. E na hora de você fazer o seu fichamento, faça perguntas para o texto. Como, por exemplo, quais são os pontos de vista desse autor? Uma outra pergunta que vocês podem fazer para o texto, né? Quais são os argumentos desse autor? E também quais são os dados mais fornecidos pelo texto, né? Pelo autor. E uma outra pergunta que ela é muito boa e vai fazer com que você assimile mais conteúdos é também sempre tentar linkar um texto que você leu com outros que você já leu também. Falar, nossa, o que esse texto aqui tem a ver com esse outro? Que faça sentido, é claro, pelo amor de Deus. Mas o que tem a ver? Como que esses dois textos eles se complementam ou eles são semelhantes? Porque isso vai fazer com que a sua bagagem de conhecimento ela seja expandida. E também outras 2 perguntas quais são as motivações ou influências que podem ter levado esse autor, né, do texto ter essa opinião ou escrever sobre esse assunto. E por último, não menos importante, qual foi o contexto histórico em que esse texto foi escrito, né? E isso vale não só para livro, mas para texto acadêmico também. Quando que esse autor, né, escreveu sobre isso?
quando ele criou essa perspectiva, quando que ele defendeu essa tese, né, nesse artigo, é muito importante, porque você vai conseguir entender mais ainda a perspectiva e o porquê daquele posicionamento. Porque as coisas ao longo do tempo elas vão mudando, né? Mas, como vocês já sabem, né, quem aí faz letras, o texto, tem muitos textos que são anacrônicos, então vai muito além do nosso tempo. Essas são as dicas que eu uso, essa é a forma que eu anoto. Agora eu tô testando formas diferentes de anotar, para também trazer mais conteúdo aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha aí com um amigo que tá precisando de umas dicas para estudar melhor. Me dê ideias de vídeos, né? Se vocês querem que eu traga aqui mais vídeos sobre esse assunto, sobre esse tipo de conteúdo. Me sigam no Instagram também, porque eu estou sempre compartilhando a minha vida, a minha rotina por lá. E é muito legal também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.